pessoal, eu e o Aldo chegamos aqui em Vitória da Conquista, uma viagem cansativa, ainda vamos encarar mais umas 9 horas de viagem até chegar na Chapada, né? A gente amanhã vai estar em Mucugê, aí nós vamos rodar ali no entorno, Igatu, Capão, nós vamos em vários distritos próximos a Mucugê para levantar casos antigos e recentes, né, sobre a casuística local. E acredito que vai ser um trabalho interessante, porque Mucugê ela tem uma característica muito parecida com os casos que acontecem na Serra do Cipó, né? E acompanha aí a nossa expedição, nós vamos ir postando vídeos do desenvolvimento, tá? E no final, obviamente, nós vamos fazer um documentário completo e um artigo especial para a edição que vai sair em dezembro agora, da OVNI Pesquisa número 15. Um abraço. Eu acho que eu tenho medo e respeito a raio. Sua presença, viemos como se pois não existe tristeza que não tenha fim. Talvez não, por isso você precisa decidir agora o que vai querer. Eu não tenho nada. Bom, pessoal, nós já estamos aqui na estradinha que liga... Boninal. Boninal, né? É. Aqui nessa região, e nós estamos visitando residências onde a gente encontra pessoas que tiveram contato com as famosas luzes misteriosas que rodam por aqui. E achamos o senhor Marinaldo Jesus. Marivaldo Jesus Rocha, é isso mesmo. Eu tenho visto direto aí. Marivaldo, conta pra gente as luzes que você vê, como é que acontece? Olha, sempre quando a gente tá assim, a boquinha da noite, abaixo de umas 6 horas, mais ou menos 6h30, quando o tempo tá limpo, aí começa a truvar e começa a ver a saída mais daquele lado ali, ó. Sentido, eu não sei se é oeste, eu acho que é oeste, veio daquele lado. E aí elas vêm andando, e tem vezes que eu vejo até 3, assim, abaixo de 6 para 7 horas. Elas vêm andando, quando chega próximo da gente, ela apaga a luzinha. Aí ela apaga. Aí ela não sei se dá para fazer de novo, deve ser que continua, né? Eu tenho visto direto. O senhor acha que essa luz é a chamada luz do disco que eles falam isso? Uai, eu estava conversando com o sobrinho meu esse dia, tava nós, que ele me chama de amigo. Falou, de amigo, aquilo ali é disco voador. Eu falei, mas não deve ser não, porque surge no momento que a gente está olhando, surge parecendo uma estrela. Aí vem andando, chega perto, some. Faz barulho? Também. Não, sem barulho nenhum. Quais são as cores dela? A cor dela é a cor de uma estrelinha mesmo, branca. Começa um pisca-pisca do avião. Só que ela não pisca, ela vem parada, sabe? Ela vem parada, não pisca. Parada, E os movimentos que ela faz, qual que é? Ela é movimento retilíneo? Não, ela só vem movimento assim, ela vem parada assim, ó. É movimento parado, assim, não faz movimento não. Para assim, andando assim, mas um movimento é aquela... Quando ela apaga a luz, eu não sei se ela para ou se ela soma ali, ela sei que ela soma, né? Mas ela não para não, ela vem direto. Tem vezes que passa baixinho. O senhor é nascido aqui na região? Sou nascido aqui. Você conhece mais alguém que já presenciou a observação dessas luzes aqui? Na minha família quase todos já prestou atenção já. Já? Tem meu sobrinho, tem a minha irmã que já tem quase 70 anos. Eles moram aqui próximo? Eles moram na frente. Eu não moro aqui não, eu moro na frente aqui que eu trabalho. Aqui, como é que é o nome aqui desse local? É Furados. Furados? Fazenda Furados. Fazenda Furados. Você conhece algum caso aqui que teve algum tipo de aproximação dessa luz, que a pessoa ficou queimada, machucada, ou que viu até seres estranhos? Não. Por enquanto não. Eu vi as passando, mas nunca viu baixinho assim, nunca para atacar ninguém. Não, né? Não, sempre passa alto. Né? Mas esses casos que o senhor relatou aí, eles observaram o quê? Essa luz mais próximo ou é o mesmo fenômeno? O próximo dia que eu estava lá na cidadezinha que chama Nova Colônia Povoado, ela vinha baixinha, ela vinha uma baixinha mais ou menos uns 700, vou colocar 700 metros mais ou menos. Aí eu falei que deve ser um avião, esse menino estava até mais esse netinho meu aqui. Ele falou que é um avião, que ele me chamou. Avião
Aí quando chegou perto, sumiu, desapareceu. Eu olhei para ver se eu via motivo de alguma coisa, mas não vi nada. É. Só vi só até a hora que O vieram. senhor sente algum tipo de medo? Não, não, né? isso, graças a Deus, é uma coisa que eu não carrego comigo. É, né? Só da doença, né? E a morte que a gente sabe que vai chegar mesmo, a gente não tem medo, né? Isso aí não tem jeito, não. Né? Mas eu ando 0 horas da noite aí, o pessoal fala de disco voador, que ataca, eu ando 0 horas da noite, não tem um pingo de cima. E o pessoal fala que o disco ataca? Fala isso que parece perto da gente, que sente quintura, que não sei o quê, mas isso Ficou quente? é. É. Mas isso é. O movimento tá tomando, né? A última vez que você viu quando foi? Já faz uns 6 meses mais ou menos. 6 meses? 3 meses mais ou menos. 3? É. Continua assim, continua aí direto. É porque é uma coisa que não dá pra gente alcançar. Se dá pra tirar foto, a gente tirar a foto e enviar pra vocês. Mas não dá. Foi um prazer então Valeu, conhecer. obrigado. Muito obrigado. Tenha um bom dia aí. Só autoriza a gente a gravar e publicar, não autoriza? Pode. Tranquilo, doutor. Obrigado, tá? Não vai prejudicar nada a gente não, né? Só. Pessoal, nós estamos aqui com a Gildete. Ela é a esposa do Carlitos. Aqui em Porteiras, né? Aqui em Porteiras, né? É uma região também que aparece muita coisa. E nós temos alguns depoimentos aqui da Gildete que são muito importantes, que vão agregar ao nosso trabalho. Ô, Gildete, como é que foi que aconteceu a primeira vez com você? Inclusive, isso aconteceu, eu tinha 10 anos de idade. Eu estava brincando no terreiro da minha casa com meu irmão e meus primos. Aí eu olhei assim, tem uma serra linda. E eu falei, os meninos, vocês estão vendo? Que bola linda, que claridade. Eles falaram assim, teve um só, era 6. Só um que viu. Falou, tô vendo, Gildete. Aí havia uma coisa linda, assim, como se fosse uma bola, vem. Aí parece que entra na terra e some, de repente. Uma luz bem mais forte que fosse a lua cheia. Uma coisa linda. E aí outro dia eu estava vindo com o meu esposo, tem 13 anos, com a minha filhinha. Olhei novamente aqui nas porteiras e eu vi novamente a claridade. É a mesma bola? A mesma bola. Ela fazia algum som, alguma coisa assim? Não. Ela surge assim rapidinho, enorme, e ela vem a encontro da gente, parece. Aí quando chega assim pelo meio, bem distante, ela desaparece. Esse enorme seria, mas se fosse fazer uma comparação, seria mais ou menos tamanho de quê? Olhando no céu tipo a lua cheia? Bem maior. Bem maior? Bem maior. Eu tenho uma bacia de alumínio, vou mostrar a vocês mais ou menos como que é. Tá? Tá, e isso durou quanto tempo? Isso dura por volta aí, segundos. É bem rápido. O seu esposo, você disse que ele já teve alguns avistamentos, né? Você tem algum que você possa nos relatar que ele já viu, Mais que você impressionante, acha que foi interessante, que você pode relatar? Então, ele fala que ele diz que é ouro. Meu avô também, meu pai falava que é ouro também. Que tinha muito ouro aqui antes, né? Aí você acha que essas luzes aparecem atraídas pelo ouro? Então, e o pessoal fala que é porque eu sou muito corajosa, que eu tenho muita força, que é alguém que quer me dar o ouro. Que alguém deixou o ouro enterrado. Só que Esquece da gente não, hein? Eu não quero? Não esquece da gente não. Não quero, Deus me livre. E isso já aconteceu acho que umas 4 ou 5 vezes. Sempre, E outra vez, está com 3 anos, eu vim da casa da minha vizinha. E eu falei, filho, é 10h30, vamos embora que tá vindo uma luz, vem um carro da Cachoeira do Colchão, do teu pai. Vamos andar ligeiro, você tá vindo, filho? Tô. Era 10h30. Vamos, mamãe. Aí quando chegou, aqui eu fiquei olhando para ver, vem parecendo um farol de um carro. Aí ele veio bem devagarinho, aí eu fiquei olhando, quando chegou no rio, a luz desapareceu. Então você achou que era um carro que estava vindo na sua direção? Era. A luz, ela tinha qual cor? Como se fosse um farol de um carro. De um farol mesmo. Um farol mesmo. Mas era um farol só também. Muito grande também. E esse aí foi bem mais devagarinho. Então esse relato, demorou bastante de sumir. de todos os relatos, esse é o mais recente É o mais então. recente, 3 anos. Bom, gente, então nós vamos fechar aqui, vamos para Piatã, ver se a gente acha o Carlitos lá. Caso a gente não ache, nós vamos fazer uma nova visita aqui, porque diz que a história que ele tem, né, é muito interessante. Tá bem?
Muito obrigado. De nada, meu querido. Foi um prazer. O prazer foi todo conhecer. meu. Você desculpa ter atrapalhado você, tá? Condomínio Caminho do Vale. Bom, pessoal, estamos aqui no condomínio Caminho do Vale, em Piatã, a residência da Aninha. A Aninha é outra que tem uma série de casos a relatar pra gente. E vamos aproveitar. Aninha, como é que aconteceu? Ou como que acontece sempre? Não, acontece assim, já moro em Piatã há 32 anos, né? E os primeiros 8 anos foi lá em cima, no Gerais. E o Gerais é assim, um paraíso mesmo. E então, poucas pessoas e sempre movimentos estranhos, inexplicáveis acontecendo. Luzes de diversas cores. E os nativos de lá, que são pessoas que nasceram lá, que não têm informações externas, viam sempre fenômenos não identificados e falavam que são livosias, eles chamam de livosias, entendeu? Aí lá no Gerais sempre acontecem coisas assim, maravilhosas. E depois que estou morando aqui, não sei se porque essa serra é algum canal para eles, algum movimento, e sempre acontecem avistamentos ali, certo? Tem uma outra amiga que ela não quer falar, disse que recebeu orientação para não falar, e ela disse que os irmãozinhos extraplanetários, como ela chama, estão aqui a serviço da humanidade, que não tem nenhum perigo. E deixa eu perguntar para a senhora percebeu no contato que ela teve, ela chegou a narrar para a senhora por que eles não querem que contem? Ela teve contato direto com eles ou foi só via telepatia, sonho? Olha, um desses contatos, eu fui com ela para um lugar onde eu sou apicultora, eu crio abelhas, e eu tinha uma terra bem longe assim, que não tinha energia elétrica. Ela falou, eu preciso entrar em contato, estou sentindo uma pressão, uma chamada deles. Eu falei, maluca, né? Mas eu gosto do processo. Aí fomos lá para esse lugar, chama Morro Redondo, e só nós duas, né, no meio do mato à noite. Aí ela falou, olha, aquilo ali é uma nave. Eu falei, é nada, um caminhão na estrada de Ceabra, para Piatã, entendeu? Aí eu só fui cair na real quando já tinha uma luz imensa, assim. E você presenciou essa luz? Claro. Qual que era o tamanho dela? Puxa. Se ela estivesse aqui perto de você, aqui você compararia um Volks, uma caminhonete? Uma caminhonete, uma caminhonete, Esse seria o tamanho dela? Esse seria o tamanho. Brilhava muito, era muito forte? Vibrava muito, muito, a energia muito forte. Qual que era a cor dela? Branca. Branca? Vibrando, né? Branca. Esse processo foi muito incrível, tomara que ninguém me ache de maluca, porque realmente foi forte. Eu comecei a chorar e a rezar e fiquei assustadíssima com o processo todo. E ela falou, não fique com medo não, entre no carro, fique calma, porque eles vão se afastar se você ficar com medo. Mas aqui atrás tem outra nave. Pronto, aí eu fiquei muito assustada. Né? Normalmente, é claro que a gente tem medo do desconhecido, né? Ainda mais um desconhecido que não parte desse mundo, sabe? Vindo de outros lares, outros lugares, né? Então, eu queria te perguntar uma coisa. O contato que você teve fora dela, você teve algum contato assim, mais profundo, em que você ouviu a voz deles, ou que você percebeu eles próximos, ou a nave aproximou bem de você? Não, as naves, elas não aproximam aqui. Elas trabalham ali, assim inexplicáveis, fenômenos assim, por exemplo, eu estava aqui na casa com uma amiga que me pediu para dormir aqui, que ela era advogada, tinha audiência no outro dia no fórum. Ela falou, Aninha, vou dormir aqui com você. Aí olhamos para a serra, uma luz acendendo e apagando, acendendo e apagando. Aí ela falou, foi eles que me trouxe aqui, Aninha. Eu disse, tá bom. Que bom, né? Agora eu não estou mais sozinha nessa minha viagem aqui com esses irmãos. Aí daqui a pouco expandiu geral assim, fechou, de dentro saíram 2 luzinhas azuis que foram para os 2 lados da serra, e nós duas assim, estáticas. Voltaram as 2 luzinhas, entraram de novo na luz grandona e foi para cima e para dentro do vale do Rio de Contas. Isso acontece aqui com que frequência? Olha, ultimamente tem muita gente morando ali na serra já. Eu acho que eles estão mais longe. Estão se afastando. Estão se afastando. E tem um grupo de amigos que estão visualizando muito num lugar chamado Guarda-Mó.
Guarda-Amor, perto do Pico do Barbado. Olha. Muitos avistamentos mesmo. Assim. Qual que foi a última observação que a senhora teve? Foi essa, junto com a sua amiga? Foi. Isso tem quanto tempo? Uns 8 meses. 8 meses, né? Uhum. Essa nave maior, em que as duas luzes menores entraram, você, pela distância, qual dimensão teria isso? Você teria uma pessoa... Se tivesse um céu como escala a Lua, em tamanho, seria Uma lua cheia? próximo a que Uma tamanho? lua cheia. Tamanho de uma lua cheia? Uma lua cheia. E um movimento atípico, né? Porque é carro. Um carro não sobe uma serra dessa assim e depois faz esse movimento. A noite era de lua cheia, lua sem lua, o céu estava limpo? Pouca lua. Pouca lua, Pouca né? lua. Então você conseguia ver o contorno da serra, né? Total. Então você via que não estava na serra, estava acima da serra. Acima da serra. Entendi. Acima da serra. Muito incrível. E ela, como não conhecia o relevo daqui, já chegou aqui escuro, ela porque queria descer, você vê que esse relevo aí é totalmente acidentado, e chegar lá naquela outra serra, ela queria descer. Entendeu? Tinha chegado do fórum de salto alto e não tinha noção do perigo. Ela, vambora, é uma oportunidade. Loucura, por quê? Você ouvia algum barulho que emanava do aparelho ou não? Não, tinha muito, barulho? muito distante. Lá no Gerais eu ouvi. É. Como é se que era o estivesse barulho? em cima da casa, era madrugada, em cima da casa ia um som de uma máquina muito fina, assim, não existe isso aqui, eu acho, no Você planeta, esse som. compararia, por exemplo, como se fosse um barulho de uma máquina de costura, daquela de pedal? Não, Ou era uma não. coisa mais... Mas essa observação tem quanto tempo? Essa aí? Fino. Já tem um tempinho essa. Então, Mas lá você observou somente o som ou você observou mais alguma coisa? Alguma não, luz, é como alguma se coisa? tivesse alguma máquina que fizesse esse som em cima da casa. Em cima da casa. Não quis sair para ver porque era madrugada, medo mesmo. Você estava sozinha ou estava acompanhado de mais alguém? Não, tinha criança pequena na casa. E todos eles escutaram barulho? Não, todo mundo dormindo, madrugada. Todo mundo dormindo. Mas as pessoas de lá do Gerais veem muito assim. Você vê uma bola laranja enorme na serra, né? Se você pensa que é fogo, e o fogo nunca sai do lugar, e não aumenta, e não queima nada, entendeu? Então, Maria, muito obrigado e vamos ver se você leva a gente lá. Vamos, É um prazer enorme. Olha, eu vou deixar até meu cartão para você aqui, que se esses seres aparecerem, você me liga em Belo Horizonte que eu venho aqui correndo. De nada, hein? Eu também quero saber desse... Paulo, cadê seu cartão? Tá aqui, eu deixei para entregar para ela aí. Os dois. Pronto, maravilha. As portas estão se abrindo mesmo, e é hora Deus, agora. vão se abrir sim, nós vamos tentar, nós estamos aqui justamente para procurar respostas. Eu já há 40 anos que eu busco. Muito bem, pessoal, nós estamos aqui com mais um relato, dessa vez com o Roberto Santos, conhecido aqui na região como DJ Roberto. O Roberto, ele passou por algumas experiências e conhece gente também que passou, sabe, por experiências, e ele vai relatar pra gente agora. Roberto, como é que foi que aconteceu com você? Quando foi? Então, olá pessoal, sou Roberto aqui de Mucugê, na Bahia, interior. Hoje eu tenho 46 anos e isso foi na minha adolescência. Eu me lembro que aqui na época o transporte era um pouco difícil, né? Aí nessa época que estava aparecendo várias luzes, tem um senhor que ainda é vivo, que chama Luiz Carlos, que ele tem um caminhão, e aí tinha um caminhão dele e meu tio, que é falecido, que chamava Zé Sacerdote, que era muito conhecido aqui em Mucugê, tinha uma caminhonete. Então juntava o caminhão de Luiz Carlos e a caminhonete de meu tio e levava quase que a população toda, né? Porque a cidade é pequena, para um lugar que é chamado de Cascalheira. Muita gente também chama lá de planetário, porque lá tem aula de astrologia também, né? E nessa Cascalheira era o ponto mais alto e um ponto mais propício para poder avistar essas luzes, né? Então a gente passava várias noites tentando ver, alguns chegaram a ver, outros não. Então eu me recordo que a gente ia com muito entusiasmo para ver essas luzes, né?
E ao retornar para casa, as crianças já iam dormir com medo, né? E aí no outro dia sempre havia relatos, inclusive um amigo meu disse que foi seguido de bicicleta por uma luz, foi acompanhado por uma luz. Chegou todo assustado em casa. Esse caminhoneiro Luiz Carlos também foi seguido por uma luz e também chegou assustado em casa. Inclusive tiveram várias reportagens na época. O irmão dele, que hoje é falecido, que chamava Antônio Carlos, e ele também chegou muito apavorado, que ele também era caminhoneiro e a luz seguiu ele por muito tempo. Ele chegou muito assustado. Então, naquela época viralizou isso aqui em Mucugê. Então, foi uma cidade que viralizou a ufologia, né? E foi uma época que eu me recordo muito bem. Então, o pessoal aproveitou também para fazer camisas na época de extraterrestre, de disco voador. Aqui tinha um rapaz que chamava Braz, que ele fazia sanduíche, aí ele começou a fazer o sanduíche em formato de disco voador e botou o nome de disco quente. Então foi uma época que eu vivenciei, foi boa, uma experiência boa, mas também, além de misteriosa, um pouco de medo também a gente passou. Roberto, você mesmo já chegou a passar apertado com essa luz? Conhece alguém que correu, que foi quase apanhado por esse objeto e que ficou assombrado durante o tempo? Evitou até de sair às vezes na rua à noite, com essas redondezas aqui? Olha, esse amigo meu que eu falei de bicicleta, ele passou apertado, ficou assustado de sair na rua. Esses caminhoneiros que eu falei também ficaram bastante assustados e até falaram com medo mesmo para os colegas na época. Mas aqui aconteceu um fato muito assim, triste nessa época, porque naquela época a tecnologia era muito difícil e tinha um senhor aqui que ele chamava Júlio Bastos. Ele era funcionário do Banco do Brasil, também natural de Mucugê, e ele na cidade era a única pessoa que tinha uma câmera de filmagem. Então, um certo dia, nesse local lá que o pessoal ia ver os discos voadores, ele foi filmar. E uma luz veio na lente da câmera, e aí ele não se sabe se foi a luz mesmo, se foi luz de veículo ou o que foi. Ele se apavorou e aí ele sofreu, não sei se foi um infarto, alguma coisa, chegou a falecer por conta disso. Isso aí vai ser meio difícil pra gente, viu, Paulo? Bom, eu agradeço você mais uma vez, né? Se você souber de alguma coisa, lembrar de algum relato, sabe? Se você puder trazer a pessoa que teve um contato, nós gostaríamos muito de saber. Sim, eu agradeço muito ao senhor Roberto. Obrigado. Parabéns e boa sorte com o seu programa de DJ aí, que você vai, sabe, ter muito sucesso, tá bom? Obrigado. Obrigado. Fala aí. E aí, pessoal, tudo bem? Morram de inveja, nós estamos tomando aqui um cafezinho espetacular. Com o Neto aí, Com top guia. Tornella. E aqui no fundo, olha, a chapada morram de da inveja. Paulo, quem é a sua esquerda lá?